Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ana Paula Borges, né? Vim aqui fazer esse primeiro vídeo para me apresentar para vocês. Então, a finalidade desse vídeo hoje não é falar exatamente sobre o meu trabalho e nem apresentar o livro que eu escrevi, mas é falar um pouquinho sobre mim. Quem sou eu? Bem, gente, como eu já falei, meu nome é Ana Paula Borges, eu tenho 41 anos, moro em Salvador. Atualmente eu trabalho como professora de uma escola pública municipal. Sou concursada, tá? Sou graduada em pedagogia, sou graduada em gestão de recursos humanos. Tenho especialização em gestão de pessoas e tenho especialização em africanidades e cultura afro-brasileira. A minha grande vontade era publicar um livro, porque eu queria contar hoje para vocês só um pouquinho do que é idealizar a escrita de um livro e ter o seu sonho realizado, tá certo? Eu vou começar hoje contando como foi que surgiu essa vontade de escrever, quando foi, né, até o momento em que se concretizou. Tá bom? Senão o vídeo fica muito longo. Mas antes de mais nada, já peço a vocês que deixem aquele like bacaninha para ajudar na divulgação do canal. E se inscreva, né? Para que vocês tenham todas as notificações quando eu colocar um vídeo novo aqui. Bem, quando eu era criança, né? A nossa família era muito pobre mesmo. Mas a minha mãe, ela sempre valorizou muito essa questão de educação. Então, eu entrei na escola, eu ia fazer 5 anos, né? Aos 6, eu já era alfabetizada e já tinha ganho aquelas bíblias da criança, né? Então, tinha uma moça que era católica e ela me incentivava na leitura com essa bíblia. E eu não era tão fã assim de leitura. Mas eu sempre via que a minha mãe, mesmo assim, nós sendo, né, pobres, mas minha mãe sempre investiu muito em livros. Sempre quando minha mãe podia, ela comprava livros. Então a gente não tinha nem estante para colocar os livros, mas a gente tinha uma caixa cheia de livros. Minha mãe fazia coleção de Sidney Sheldon, de Agatha Christie. Então minha mãe tinha aquela, sabe, loucura por leitura. E ela investia nisso. Educação foi algo que minha mãe sempre priorizou pra gente. Só que assim, enquanto minha mãe gostava muito de ler, eu gostava muito de escrever. Eu era aquela criança que escrevia tudo. Do que a gente iria comprar no supermercado, ao que a gente iria comprar pra escola, fazia frases e fazia aquelas rimas, né? Aqueles poemas com aquelas rimas assim, se a mãe viver, vivo porque amo você, essas coisas. E eu sempre gostei de escrever, escrevia tudo. Escrevia as letras de músicas, porque lá em casa a gente não tinha o som, né? Deixa eu endireitar aqui um pouquinho. Pronto, ficou melhor. A gente não tinha som, então eu ouvia as músicas fora e ia escrevendo. Quando a minha mãe, eu lembro que minha mãe estava lendo um livro, eu não lembro agora, gente, porque eu era muito criança, assim, 5, 6 anos. E eu lembro que tinha aquela cabeça, geralmente romana, né? Daquela estátua romana. E tinha alguém, né, com asas. Eu perguntei pra minha mãe, o que é isso aqui com asas? É uma pessoa com asas, isso é o quê? Uma asa delta? Aí minha mãe fez, não, filha, é Ícaro. Quem é Ícaro? Ela, Ícaro, tem uma história aí da mitologia grega que conta a história desse menino que ele queria muito voar. Isso ficou na minha mente. Eu gostava muito dessas histórias assim, de mitologia grega. Eu cresci com isso. Mas ainda assim eu não morria de amores por leitura. Sabia ler, lia o que me interessava, mas eu não gostava de leitura. Quando eu cheguei aos 11 anos, na antiga quinta série, que hoje é o 6º ano, né? Eu tive um professor que ele começou a incentivar a gente a leitura. Ele passava aqueles livros da editora Ática, e eu lembro que o primeiro livro que a gente precisava ler para fazer a avaliação foi um chamado Quem Manda Já Morreu. E eu comecei a gostar daqueles livros da editora Ática.
Então eu lia, fazia, sempre tirava nota 10, 9,5 nas avaliações. E eu comecei a ver que aquilo era legal. Também, quando eu era bem criancinha, eu sempre fui noveleira, gente, mas assim, muito noveleira mesmo. Noveleira das minhas amiguinhas, assim, me chamarem pra brincar e eu falar, agora não, que é hora da novela tal, é hora da novela tal. Eu lembro que eu assistia as novelas com 4, 5 anos, assim, entre as pernas do meu pai. Eu botava uma banqueta, né, me sentava, apoiava assim os braços para assistir as novelas. E eu pensava, poxa, eu quero um dia ser artista. Porque cantar, cantar realmente nunca foi a minha, né? Sempre gostei de cantar, mas nunca tive o dom de cantar. Quando chegou na faixa dos meus 11 anos, surgiu a novela Vamp. E essa novela, na época, foi uma novela muito diferente do que a gente já estava acostumado, né? E eu dizia, poxa, eu quero ser atriz. Quando eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, meus pais tinham se separado há pouco tempo, eu fiz, mãe, eu queria muito ser atriz. Aí minha mãe fez assim, filha, filho de pobre tem que estudar, trabalhar para ser alguém na vida. Coisa de artista é para filho de rico, que tem como bancar o filho até o sonho dele se realizar. Gente, aquilo foi um banho de água fria para mim. Mas ao mesmo tempo, eu não culpo a minha mãe não, porque a nossa vida foi tão sofrida que ela tinha que me chamar à realidade. As chances naquela época não eram como hoje, que as pessoas têm mais chance mesmo, inclusive na sua cidade. Porque na minha época, ou você viajava para o Rio de Janeiro para tentar a vida de artista no Rio de Janeiro, ou então você ficava nessa coisa aqui em Salvador, fazendo, sendo figurantes quando surgia alguma coisa a ser gravada aqui, mas era muito pouco. Então eu desisti. Mas eu queria muito fazer teatro, mas a minha mãe ficava assustada. Chegou a adolescência e surgiram muitos problemas no período da década de 90 de prostituição infantil. Então, tudo quando a gente falava, mãe, tem alguém, olha, querendo que eu faça uma peça. Minha mãe, meu Deus, minha filha, pelo amor de Deus, você está querendo te sequestrar? E era desse tipo. E eu tinha aquele medo também, né? E eu agradeço muito a minha mãe por ela ter me chamado, assim, né, a realidade, porque eu sempre estudei muito, eu sempre batalhei muito, fiz todas essas faculdades, eu corri muito atrás do que eu queria. Hoje eu sou concursada, então eu tenho, de certa forma, uma certa estabilidade, né? Mas, quando eu estava com 12 anos, eu disse, eu não vou ser atriz. Mas quem sabe eu posso escrever algum dia alguma história que venha a parar na televisão. E eu lembro que eu juntava, gente, os dinheirinhos assim, às vezes da merenda, das coisas pra comprar esses caderninhos aqui, sabe? Essas brochuras da Tilibra pra escrever. E eu sempre pensei em escrever uma minissérie, uma novela, claro. Eu não tinha, eu sonhava com isso, mas eu sabia que isso era quase que impossível. E eu resolvi escrever a minha primeira história. Eu pegava aquelas listas telefônicas, né, antigas, quando a gente recebia em casa, quando você tinha uma linha residencial. E eu escolhi os nomes, eu fazia todo, né, todo script, tudo, quem seriam os personagens, os nomes, os sobrenomes, quem era o pai, quem era o filho, quem era a avó, quem era o cachorro, tudo. E eu escrevi o meu primeiro livrinho. Claro, não publiquei esse livro, tá? Esse livro ainda está aqui dessa forma. Não sei se dá pra vocês verem, olha, ó pra aqui. Eu não quero nem que apareça as minhas vezes, que eu tô realmente... Ó, dia 27, gente, de fevereiro de 92, foi quando eu terminei de escrever esse livro. Ou seja, eu nem tinha 13 anos completos. Só que eu sempre escrevi os livros me baseando nos atores que eu gostava. Nessa época aqui, na minha mente tinha um Fábio Assunção, que ainda era na faixa de seus 20 anos, naquele período 19 e 20. O André Gonçalves. Então eu sempre escrevi livros me baseando em algum artista que eu gostava. E eu vou deixar para um outro momento, que já esticou um pouquinho além do que eu queria. Esse ano,
2020, eu lancei o meu primeiro livro. Tá aqui. Vocês não têm noção do tamanho da minha felicidade. Esse livro eu escrevi no ano passado. Eu tava pra ter neném, né? Fui mãe já aos 40. Tava pra ter neném e eu disse, poxa, eu tô no meio de uma epidemia, porque aqui em Salvador teve uma epidemia de cachumba, de sarampo e de catapora. Eu disse, eu não vou estar recebendo visitas, eu não vou ter quem me ajude, antes que eu pire, eu vou fazer alguma coisa que eu goste. E eu me lembrei que há 20 anos eu não escrevia. 20 anos, sabe o que são 20 anos sem escrever? O último livro eu terminei de escrever em março de 2000. Aí eu comecei a escrever, eu disse, poxa, mas eu vou escrever sobre o quê? Eu sempre gostei de escrever romances, amores, né? Por quê? Porque eu sempre quis escrever algo de novela, e novela trata sobre romance. Só que eu comecei a trabalhar com temáticas importantes, né? Problemas familiares, problemas de casais, violência, gravidez na adolescência. E o livro ficou muito bacana. Então, assim, hoje eu não vou falar exatamente sobre o livro, tá? Mas em outro momento eu falo exatamente sobre ele. E por hoje é só. Então, eu gostaria muito que vocês me seguissem lá no YouTube. Eu tenho um Instagram, que é escritora Ana Paula Borges. Eu tenho também um blog, tá? Vai estar lá como Coração de Autor. Tá escrito assim, https:// escritora Ana Paula B puro, ponto, wixsite é wixsit.com/coração, sem cedilha, sem o tio, de autor, tá certo? Eu tenho uma página também no Facebook, essa página tá como Coração de Autor, que tem um pouquinho sobre o livro, tem um pouco sobre mim, e sempre as postagens eu vou atualizando lá, tá bom? Um beijo, muito obrigada, estaremos juntos aí nos próximos vídeos, e não esqueçam, dá um joinha, se inscreve, porque isso também é muito importante para que o canal seja divulgado, tá bom? Fique com Deus.